Boa noite, a paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui com mais um podcast. E hoje trouxemos aqui o pastor Ronaldo, que hoje ele vai estar aqui contando a história dele pra gente, pra vocês que estão aí nos assistindo. E ele vai se apresentar aqui agora. E é isso. Pode falar um pouquinho. Olá, tudo bem? Boa noite para todos. Quero agradecer o convite. Deus abençoe. É o segundo, né? Segundo. Acredito que será o segundo de muitos. E quem é o pastor Ronaldo? Ronaldo Araújo de Jesus, casado com Josiane Torres de Jesus. Tenho 2 filhos, Caleb Torres de Jesus e Jamile Torres de Jesus. Estamos aí aproximadamente há 16 anos juntos e 13 anos casados. E fazendo uma grande obra para a glória de Deus. Bastante tempo. Você tem quase a idade dela. Né? Ela nasceu, você casou. Os cabelos brancos, rugas, pé de galinha, já percebe que não é um garotinho mais, né? Então, já queria... Posso dar um presente dele? Dar. Posso, né? É dele mesmo. Aqui pro senhor dos Eita, canequinha glória. Essa aqui, ó, vou guardar de recordação. Ainda vem com o número 2, se eu não me engano. Olha só, coisa 2. linda. Posso abrir? Pode. Quando a gente estiver no número 100, a gente chama o senhor, você ganha a caneca do número 100 também. Eita, glória. Eu tô sendo privilegiado, tá? Olha só que mídia, ó. Gostei, hein? Cheguei em casa, vou botar no Instagram, no story lá para ver Pode o presentinho, agora, tá? Já foi Ok. lavada, né? Lavou, se quiser já pegar. Obrigado, tá? Aí, fica à vontade. Deus abençoe esse início de vocês, né? Eu sei como é que é o momento, meio ansioso e tal, mas tenho certeza que Deus vai alcançar muitas vidas através da vida de vocês. Amém? Amém. O nome do senhor a gente conhece muito como Ronaldo Jesus, mas Jesus seria o sobrenome ou é... A gente achava que ele tá falando sobre isso A mesmo. gente tava falando, porque a gente tem o Bruno Black de Jesus, porque é o Black de Jesus, né? Ele tem uma história, mas sou Sim, Jesus. tem muita gente que coloca esse de Jesus, né? Mas nunca é sobrenome. O que Sempre coloca acontece? assim. O meu nome, na verdade, é Ronaldo Araújo de Jesus. Quando o meu pastor, ele me consagrou pastor, ele não me chamava de Ronaldo Araújo, só Ronaldo de Jesus. E quando o meu nome foi levado para a ordenação, foi Ronaldo de Jesus. Aí depois que criou essa identidade de Ronaldo de Jesus, ficou e está até hoje, Ronaldo de Jesus. Eu, no princípio, queria que fosse Ronaldo Araújo. Eu achava mais bonito. É bonito também. É bonito também, mas Jesus também é bonito. Aí depois que a gente criou essa identidade, ficou Ronaldo de Jesus. Aí onde eu vou pregar, onde eu vou ministrar, eu vou falar, é de Jesus mesmo, né? Até no nome carrega Jesus. Que bom. Antes, a gente, como eu falou, a gente vai começar sempre com uma oração, que a gente acabou perguntando. Né? Se a gente puder agora tirar esse momento de oração, se eu puder fazer uma oração. Amém. Né? Amém. Vamos sim. Começar? Deus, queremos te agradecer, queremos louvar os céus nesta noite. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos juntos, ó Pai, porque a mesa fala sobre comunhão, fala sobre relacionamento. Ó Pai, e a Tua palavra diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, no Seu nome você faria presente. E podemos sentir a Sua presença aqui. Eu sei que vai ser um momento, ó Pai, que nós iremos se divertir, nesse entretenimento, e damos algumas boas risadas, mas que a Tua presença esteja nesse meio, Pai. Toma o primeiro lugar, que tudo que for falado, tudo que for mencionado, que a glória sempre seja tua. É o que pedimos e agradecemos, ó Pai. Amém. Vamos lá. Queria saber mais sobre a conversão do Senhor, como Legal. você conheceu Jesus, assim. Rapaz, eu tenho uma longa história. E como eu sei que vocês gostam de história, né? Na verdade, eu vim de uma família de 8 irmãos. Não convertido, eu lembro que a minha mãe já foi católica, era católica, espírita, e vim de um berço de um paganismo muito grande, porque minha mãe, por ser uma mulher da roça, ela se decepcionou muito na vida. Minha mãe foi casada há 22 anos,
com meu pai, que se chama José Leonardo de Jesus. Aí, Deus proporciona cada coisa que a gente não entende, né? Eu lembro que eu tinha entre 8 a 9 anos de idade, mais ou menos. Minha mãe foi na casa dessa melhor amiga, que ela achava que era minha melhor amiga, chamada Leninha. E chegando lá, ela teve uma grande decepção. Encontra meu pai se relacionando com a melhor amiga dela. Imagine o fato, a cena. Minha mãe, por ser uma pessoa ignorante, quando eu falo ignorante é por falta de conhecimento, desprovido de conhecimento, mas muito batalhadora, mulher guerreira, trabalhadora. E ela se decepcionou, entrou num caminho de depressão. Eu tinha 8 para 9 anos de idade, e quando minha mãe chega em casa chorando, querendo quebrar tudo, não tínhamos uma estrutura boa familiar, nossa família naquele exato momento despencou, caiu. E ela entrou nesse vício de alcoolismo, começou a beber, bebia no café da manhã, bebia no almoço, bebia na janta, e vivia embriagada constantemente. Foi um momento muito difícil. Eu não sabia quem era Jesus, não tinha contato com Jesus. E algo interessante é que nesse contexto, quando minha mãe está nesse momento tão complicado, nessa depressão, que a depressão nada mais é do que um calabouço, que a pessoa quer gritar, quer extravasar, mas não consegue, se sente sozinha e completamente abandonada. Foi o que minha mãe sentiu, e toda a família começou a sofrer. Os meus irmãos, que na época eram menores do que eu, mais novo, porque era escadinha. Eu tinha entre 8 e 9 anos, tinha uma irmã que na época tinha 12 anos, tinha um irmão que na época tinha 7, entende? E os outros a sua irmã é mais velha? Eu tenho uma irmã mais velha, tenho um irmão mais velho que minha irmã, que é o Gerry. Ele hoje deve estar quase 43 anos, mas por parte de mãe, não de pai. Mas sempre foi criado com a minha avó. Isso dá outra história também para a gente poder conversar, entendeu? E com muito cedo eu tive que assumir responsabilidade. Com 8 anos para 9 anos, minha mãe viciada no vício do alcoolismo, meu pai sai de casa, vai viver essa vida, e até hoje meu pai está com essa mulher, quase 20 anos. E meu pai não quis dar pensão para a gente, então o que eles vão fazer? Pagávamos aluguel na época, maior dificuldade, maior sofrimento, e eu e minha irmã sendo os mais velhos entre a gente decidiu trabalhar. Eu me lembro que meu primeiro trabalho foi vender bananada dentro do trem. Com 9 anos, eu passava pelas brechas das estações de Mesquita ou de Juscelino, ia para dentro do trem lotado, vender bananada. Eu até lembro, sozinho com Deus. Bananada açucarada, só paga 10. 10 centavos. 10 centavos, na época que a moeda estava muito valorizada. Então, e por muito tempo eu pude ajudar minha mãe. E os anos foram passando, minha mãe não conseguia se libertar desse processo, né? E eu não entendia, porque o meu pensamento era, eu só vim para essa terra para sofrer. Os vizinhos que viam a minha mãe daquele jeito, porque o que acontece? Minha mãe bebia, e quando ela bebia para se extravasar, soltar o que estava preso dentro dela, entende? Mas, ao mesmo tempo que era uma mulher alcoólatra, era uma mulher que amava, mostrava muito amor para os filhos, entende? A gente, sendo 8 irmãos, a gente, quando dormia, a gente dormia muito agarradinho um com o outro. Era um momento muito gostoso, muito prazeroso, entende? E a gente era conhecido como cigano. Imagine por quê. Você mudava muito? Ô, rapaz. A cada canto, acho que em Mesquita já rodei em os 4 cantos de Mesquita. Já me mudei muito também. Entende? E não tinham móveis, não tinham estabilidade. E era muito bom, porque era um momento que a gente era muito junto. Porque eu acredito que os momentos de dificuldade nos fortalecem os nossos relacionamentos. Os momentos de dificuldade não é para nos matar, é para fortalecer. Os momentos de dificuldade fortalecem o nosso relacionamento. E a gente foi crescendo, os meus irmãos crescendo nesse mesmo também.
Aí eu fiz 12 anos, minha irmã fez 15, minha irmã trabalhava de 6 da manhã às 10 da noite para poder pagar aluguel, e eu me desenrolando, virando os 30, se virando os 30 para poder ajudar. Eu lembro uma vez que os meus irmãos, quando começaram a ter entendimento, hoje eles estão, graças a Deus, quase todos servindo ao Senhor, e quando a gente lembra das nossas histórias, graças a Deus me vê como um exemplo a seguir, entende? Só que todo o processo que eu passei, até minha conversão, foi Deus. Foi Deus que estava forjando algo nele. Me lembro uma vez que minha irmã fez o catequese, a primeira comunhão, ela, vamos na minha igreja católica. Sem entendimento nenhum, fui, né? Chegando lá, era dia de Santa Ceia, rapaz. Não sei se vocês já passaram por isso. Aí, Santa Ceia, pega um pedaço de pão, coloca na boca e ela, você ceiou, quando acabou a reunião, né? Falei, não era para cear? O padre ofereceu. Tava lá na bandeja, você só Tava lá e eu peguei. Tava na bandeja passando por todo mundo e peguei. Até hoje, quando eu paro para sentar com ela, a gente ri, porque foi muito engraçado. A dificuldade nos uniu muito. Porém, pela falta de uma paternidade, um dos meus irmãos entrou por um caminho de homossexualidade. E por muitos longos anos, se não me falha a memória, uns 2, 3 anos, eu fiquei sem falar com ele, morando dentro da mesma casa. Eu não era convertido, entende? Ele havia se convertido, porém havia entrado no caminho da homossexualidade. Entendeu? Aí a minha família está toda destruída, totalmente destruída. Minha mãe é alcoólatra, por muitas das vezes entrou em Alcoólicos Anônimos, mas não tinha força. E a família, que entre aspas, parente, abre as costas e a gente vai sofrer sozinho. Vou para 13 anos, deixo de vender bananada e agora eu vou vender vassoura. Entende? Vendendo vassoura e muita dificuldade, muito sofrimento. Eu não conhecia quem era Jesus, entende? Não tinha contato. E eu me lembro que havia um pastor que ia lá na minha casa toda segunda-feira orar. Tem demônio, é isso, aquilo. Eu não entendia, minha mãe também não entendia, então eu orava, a gente recebia, entende? E algo que, uma das vezes que o pastor esteve lá em casa, ele falou para minha mãe, Deus tem um grande projeto para essa casa. Deus tem um grande projeto. No meio dessa casa vai se levantar sacerdotes. Eu era 13 anos e eu não entendia o que era um sacerdócio. Ele vai se levantar profeta. O que era profeta? A gente trabalhava para manter e se alimentar, né? Pagar aluguel. Aí eu me lembro vendendo vassoura, meus irmãos foram crescendo, virando engraxate, os pequeninos que viram a gente trabalhando. E me lembro uma das vezes que eu cheguei em casa, rapaz, pelo incrível que aconteceu, isso aqui mexeu muito comigo. Parece que pior que está não pode ficar, pior que fica. Tudo tem um pior, né? Não tem um limite. Você tem. Pensa que não tem o que vai piorar e piora. Né? Rapaz, eu cheguei em casa cansado, com muita fome. Parece que eu vinha do deserto, cheio, meu Deus, e literalmente era um deserto mesmo que estava passando. Eu cheguei em casa, minha casa toda queimada. Minha mãe colocou fogo na casa toda e deitada no quintal. Contas das vezes, eu fui pegar minha mãe embriagada nas portas da barraca. Aí você pergunta, pastor, não tem vergonha de falar isso não? Vergonha? Não, porque foi todo um processo que Deus permitiu passar. Amigos, eu não tinha amigos, para não falar que não tinha amigo, eu tenho certeza que ele me segue no Facebook, Álvaro Costa Júnior. Foi um amigo daqueles que acreditou em mim antes de eu não ser nada. Quando não tinha nada para comer em casa, ele ia com arroz, um ovo. Quando não tinha roupa, ele emprestava a roupa dele. Hoje ele não serve a Cristo, mas ele foi o Barnabé na minha vida, lembra? Barnabé foi amigo de Paulo, que levou Paulo para o hall da igreja. Barnabé foi aquele que introduziu Paulo dentro da igreja. Ele foi o caminho, né? Ele foi o caminho. Muita dificuldade. E o que eu vou falar aqui agora, não pasme vocês, mas algo que marcou muito a minha vida, que quando eu tinha 15 anos, eu vindo de uma vinda, 15 para 16 anos, vindo de um dia cansativo, eu chego em casa, casa toda
destruída. E a minha mãe fez assim, eu quero dinheiro, preciso de dinheiro. Eu falei, não tem dinheiro para a senhora hoje não. Porque eu pegava o meu dinheiro, dava para pagar aluguel. Ela não pagava aluguel, embriagava-se. Só que aí o que eu fiz? Ele não vai, se depender de mim, não bebe mais. Algo que eu acho interessante. Você pede um prato de comida, muitas das vezes ninguém vai te dar um prato de comida. Agora, as pessoas te dão bebida para se embriagar. É o que aconteceu com minha mãe. Às vezes não tinha comida, certo? Porém, não faltava bebida. As pessoas nas barracas davam bebida para ela. E eu me lembro um dia, paz, meus senhores, que a gente chegou em casa, que quando Deus quer usar, Deus usa até o ímpio para nos abençoar. Eu estava com 15 para 16 anos, morava próximo a um tênis clube de Mesquita, não tinha nada para a gente comer. Deus usou uma cigana que tinha uma pensão para nos abençoar todos os dias com o resto do que sobrava da pensão dela. Ela chegou lá em casa, bateu na porta, minha mãe estava bêbada, e falou assim, eu não sei, mas algo falou comigo para trazer essa panela de arroz, essa panela de feijão e essa carne para vocês. Eu não tinha entendimento, mas agora que eu tenho entendimento, era Deus usando a cigana para não morrer o grande projeto que ele tinha para minha casa. Era ele usando alguém para guardar, né, Lembra de Elias? Elias desce, vai ao ribeiro de Querite, porque eu, Senhor, já tenho ordenado um corvo que vai te precisar de carne e pão. Você vai beber das águas que vem e desce do ribeiro. Quando Deus quer usar, ninguém pode impedir. Deus usa um espírita, um católico, um macumbeiro, mas o propósito dele permanece. Eu quero abrir parênteses, eu sei que tem pessoas que vão estar me ouvindo aqui, quem sabe que tem pessoas que estão ouvindo isso aqui, dizendo, pastor, eu estou desacreditado de tudo. Não perca os seus sonhos, porque do mesmo jeito que Deus usou uma cigana por muitos longos anos para abençoar minha família, Deus vai usar as pessoas improváveis para abençoar essa obra. Amém? Deixa eu continuar. Aí, por muitos anos, senão vocês vão chorar aqui. Eu não quero que isso aconteça. Por muitos anos que eu digo, 1 ano e meio, essa cigana, Deus usou ela. Só que teve um tempo que depois que Deus parou de usar essa cigana, eu estava com 16 anos, eu cheguei em casa, minha mãe estava embriagada, não tinha nada para a gente comer, o diabo soprou no meu ouvido algo. Minha mãe veio nas minhas costas, me deu uma vassourada nas costas, muito chateado, cansado. Imagine um dia frustrante. Imagine que tudo está dando errado. Eu vim de Anchieta a pé para Mesquita. Não vendi uma vassoura. Não porque não era um bom vendedor. É porque tem dias que Deus vai permitir algumas privações. Entende? Não vendi nada. Cheguei em casa cansado, com fome. Aí o que aconteceu? Minha mãe me dá uma vassourada nas costas. Eu venho usado, eu vi uma voz dizendo assim, mata ela. Eu peguei no pescoço dela, levantei ela em cima, e o diabo soprando no meu ouvido, mata sua mãe, mata ela. Só que naquele exato momento, hoje eu sei que foi o Espírito. Deus soprou no meu ouvido assim, solta ela. Solta ela. Fico um pouco, perdoa, emocionado, porque foi muito difícil esse momento. Aí soltei, minha mãe cai no chão. Quando minha mãe cai no chão, notícia ruim percorre rápido, né? Os meus parentes que se achavam bons, agora eu me torno a ovelha negra da família. Mas era um propósito dos céus. Nunca estão ali, né, vivenciando o que o Senhor Imagine viveu, você ser a ovelha negra da família. Ser mal visto. Todo mundo me via como o filho que tentou matar a mãe. Mas ninguém sabia do sofrimento que era. Quantas das vezes eu pegava minha mãe embriagada, quantas das vezes eu tinha que dar banho, trocar ela.
mas era um processo de Deus para a minha vida. Até então, no ano de 2004, esse amigo, Álvaro Costa Júnior, me convida para uma igreja. Eu vou na igreja com ele, e parecia que quando eu vou nessa igreja, o pastor que estava pregando sabia de tudo da minha vida. Aí, no meu pensamento, o diabo colocou minha pessoa seguinte: não volto mais aqui, porque o Álvaro contou tudo para ele do que eu estou passando. Eu não sei se já aconteceu com os senhores, parece que alguém foi o dedo duro. Sempre acontece. Alguém falou, e eu saio de lá entristecido com o Álvaro, porque achei que o Álvaro que havia falado da minha vida para ele, mas foi o próprio Deus que havia revelado. Eu não tinha esse entendimento. Eu não tinha esse entendimento. Aí, dessa igreja, eu fui para uma igreja batista tradicional. Eu comecei na igreja batista tradicional, mas eu ia, tipo assim, eu vou. Pior que tá, não fica, então vou para a igreja. Acabava o culto na igreja, na primeira igreja batista de Mesquita, PIB de Mesquita. Quantos domingos acabava o culto, eu saía de lá, ia para o tênis clube de Mesquita, para o pagode que tinha de mesa. E era muito bom, pagode, diversão, curti muito tempo. Eu ia à igreja. Eu ia na igreja com o único propósito: tentar amenizar um pouco a dor que eu sentia. Não tinha paz em casa, não tinha amigos, só o Álvaro, entende? Aí o Álvaro começa a se firmar, Deus começa a usar o Álvaro, e nesse contexto o meu irmão revela a homossexualidade dele, entendeu? Minha irmã entra no candomblé, no espiritismo, a família está toda destruída. E eu me lembro como se fosse hoje. A gente vou na festividade da igreja, no final do ano de 2004, eu vou nessa mesma igreja que o pastor tinha falado. Já tinha ido para a Batista um bom tempo, tradicional. Eu vou para uma renovada. Fiquei um tempo na tradicional, sem compromisso nenhum. Crente domingueiro. Depois ia beber. Eu estava no mesmo caminho da minha mãe. Ia para a igreja, acabar a igreja, pagode. Quando não ia para via show, o Big Field. Eu gostava de curtir, porque, na verdade, eu queria esquecer o que eu estava vivenciando. Bebia, graças a Deus, nunca fumei, nem cheirei. Usei drogas, mas eu bebia, gostava de beber. Um biricutico. De vez em quando ali, né, você não se embriagava, mas não embriagava. É aquele tempo que as pessoas... Eu bebo socialmente. Socialmente, eu estava com essa palavra. Eu era um pouco eclético. Você bebia mais pela vibe, estar com a cerveja na mão. E quantos jovens hoje acham que é assim? Não, eu sei, eu tenho um controle, eu sei. E quantos jovens que devem estar assistindo, estar assistindo esse podcast falando assim: rapaz, eu sou assim, socialmente, bebo, estou na igreja, quero compromisso, só que há uma data marcada para cada um de nós. Aí, eu saindo, vamos lá, é festividade da igreja e tal. O pastor da época era conhecido como Bolinha de Fogo. Falei, Bolinha de Fogo, vamos lá, rapaz, vai ser bênção. Final, em novembro de 2004, eu volto nessa igreja, já tinha ido em março lá, fico um bom tempo na Batista tradicional, eu vou lá. Não ele que prega, é um pregador que pregou, começou a pregar. Aí, no final, na hora do momento do mover, a igreja está tomada, fico todo arrepiado. Nunca tinha sentido arrepio. E algo falando comigo: vai lá na frente. Eu estou quebrando as cadeias que te prende hoje. Vai lá na frente. Eu todo arrepiado, suando frio, um calafrio, rapaz. Aí, no meu pensamento, falei assim: se tu és o Deus que tu diz que és o Deus, fala para esse homem me falar agora para mim lá na frente. O homem que está falando assim: você que falou com Deus, se tu és o Deus, Deus manda te dizer: vem aqui agora você. Eu tinha um blusão azul, eu gostava de sair com ele. Eu dobrava ele, aquele que, como eu sou de origem nordestina, então eu gostava de botar o blusão por dentro, tal. Quando eu comecei a namorar, eu era
me achava que era... Até rindo lá. Eu sentia que eu era o cara, né? Sabia me arrumar bem, só que a gente se engana. Aí eu falei assim, você que está com o brusão azul, vem cá agora. Deus manda dizer que está quebrando os correios. Quando ele falou isso, irmão, eu me deitei no altar, chorei. Aí Deus falou, usando a vida daquele homem, ó, a partir de hoje, você vai ser livre. Eu tenho um projeto contigo. Dentro da tua casa, vou levantar profetas e sacerdotes. Lembra do pastor que ia lá em casa, orar pela minha família, dizendo que ia levantar profeta e sacerdote? Depois de uns anos, Deus usa a boca de outro profeta para falar. Aí eu me converti. Aceitei a Jesus. O sofrimento acabou? É claro que não. Teve uma vírgula e começou um outro. Começou um processo muito longo. Por quê? Porque eu estava 3 anos sem falar com a minha irmã e 2 anos sem falar com meu irmão, porque não aceitei a homossexualidade dele. E eu não aceitei minha irmã entrar num candomblé. Eu não aceitava isso. A minha mãe entra no Alcoólicos Anônimos. Quando eu me converti, minha mãe consegue se firmar no Alcoólicos Anônimos, ficar um tempo sem beber, entende? Só que eu não sabia que era amor. A palavra amor era longe de mim. Minha mãe nunca tinha me dado um abraço. Nunca tive um abraço de um pai. Como é que eu vou dar amor que você nunca recebi? Às vezes a gente julga nosso pai, nossa mãe, pelo jeito que é. Ah, meu pai só sabe me dar bronca. Minha mãe só sabe ser ignorante. Você já parou para analisar? Talvez eles nunca receberam o que você tanto deseja. Eu nunca recebi um abraço da minha mãe. Só que eu pedi a Deus para Ele me dar um amor. Porque Romanos capítulo 5 diz assim, se você está sem amor, peça que Deus te batize em amor. Ele vai te encher de amor. E eu comecei a buscar a Deus. Eu não queria só servir a Deus de ouvir falar. Eu queria ter experiência com Ele. Entende? Quando eu me converti, eu não tive um real encontro com Ele. Algumas coisas começaram a mudar. Parei de beber, parei de ir para a balada, entende? Só que a barreira que estava dentro da minha casa, eu não conseguia quebrar. Aí o que eu fiz? Eu fui aquele crente vassourinha. Alguém conhece crente vassourinha? Conhece? Não, essa expressão ainda não. Então vocês vão aprender hoje. O que é o crente vassourinha? Aquele crente que quer varrer todas as garotinhas da igreja. Meu Deus. Não, aqui é... Aí eu conheço. Eu era assim. Esse nome E olha que não era bonito. Ah, Eu era desprovido de beleza. Mas tinha algo que me ajudava. Sabia falar o que eu gostava de ouvir. Entendeu? Então, eu entrei naquele caminho de querer pegar todo mundo, de ficar com todo mundo, entendeu? De abraçar. Eu vassourei, então eu fiquei mal visto pelo pastor. Eu me lembro até hoje, o pastor falando assim, Ronaldo, se afasta, que Deus tem algo para falar contigo. Se afasta. Eu não tive um encontro real com Deus. Aí, em 2006, eu fui num retiro. Me converti no final de 2004, 2005 todinho, só... Sabe como é que é? Isso o senhor quantos anos? Eu estava com 18 para 19 anos. 2006? Entendeu? 2006, 18 para 19 anos, estava servindo no quartel. Estava com 4 anos. Entendeu? Eita, tô ficando velho. Você tinha mesmo. 1 ano. Escute-me. Aí eu fui para um retiro em 2006. Tudo novo. Eu era conhecido como vassourinha. Toda menina nova que entrava na igreja, aquele desenrolo esperto, né? Tal. Sabe como que é, né? Eu gosto de falar, menino gosta de ouvir, tal. Você já emenda um com o outro. Hoje em dia, se eu fosse dar um nome para isso, para as meninas que gostam disso, eu até zoo, às vezes, sobrinho da minha esposa, de Para Te Levo. Ingrid, se estiver me ouvindo, vendo esse vídeo, perdoa, tá? Mas Para Te Levo. Eu era assim, entendeu? Para que te levo. Eu falo para a menina, para te levo, entendeu? Eu usava esse termo. Aí fomos para o retiro. Irmãos, cara, foi uma divisão de águas. Me lembro no retiro. Já cheguei lá queimadão, né, lá no retiro. Um vassourinho. Queimadão, Ah lá, vassourinha para lá, vassourinha para cá. E para você mudar uma história que as pessoas te intitulam,
É só o tempo. Lembra? Ovelha negra da família? Agora vassourinha na igreja? Eu estava deixando o inimigo colocar apelidos em mim. Está tirando seu nome. Porque Deus, quando quer falar conosco, Ele não coloca apelido. Deus nos conhece pelo nosso nome. Só que o diabo ele quer colocar apelido. Fui conhecido como ovelha negra lá na minha família. E agora, dentro da igreja, eu sou vassourinha. A gente vai ver que o inimigo ele tenta trocar o nome. Quando a gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego, né, eles tinham um nome lá hebraico deles, com todo um significado, e quando eles são capturados ali para ser escravos, a gente vai ver que eles têm um nome pagão. É isso aí. Né? Eles mudam o nome deles justamente para tentar envergonhar o povo. Então o inimigo ele tenta fazer isso. A estratégia do inimigo sempre é essa: é tentar nos ridicularizar e manchar a nossa identidade. Esse é o plano do inimigo. E acho lindo isso porque no retiro de 2006, eu lembro até hoje, no sítio Jeová Nissi, lá em Magé. O Espírito soprou aqui. Magé. Em Magé, eu fui no retiro. Lá a gente montou uma peça. Não sei se já tiveram retiro, já foram retiro. Muito bom, né? Muito bom retiro. Lá tinha equipe e tal, a gente fez. Eu gosto de Campo Dentro também. Vai chegar uma certa hora aqui depois que eu vou falar um pouco sobre a Campo Dentro. Aí lá a gente montou uma peça. Pelo incrível que pareça, foi Jesus nessa peça. Todo mundo riu, foi muito engraçado. Aconteceram algumas coisas que foram muito engraçadas mesmo. Aí teve uma mini vigília nesse retiro. Nesse retiro, segunda vez que eu ouço Deus falar comigo. O rapaz da hora que estava pregando, pastor, pregou sobre Jeremias, capítulo 1, versículo 5 em diante. Desde o ventre de tua mãe, te ungi, te formei, e te dei as nações como profetas. Irmãos, chorei muito. Imagine uma criança quando é gerada. Ela grita, né? Começa a chorar. Eu estava chorando muito, porque Deus, naquele dia, falou assim, ó, eu estou gerando algo novo em você. E agora, para mudar, sai para lá, vassourinha. Volto para a igreja. E agora eu tenho que mostrar para os outros, e principalmente para mim, que eu mudei, tive um encontro com Cristo. Você ainda não tinha se convertido. Você tinha aceitado Jesus. Aceitei a Jesus, final de 2004, mas não tinha me convertido. Em 2006 eu me converti. Fevereiro de 2006. Olha que eu me batizei. Eu me batizei em 25 de janeiro de 2005, mas não era convertido. O que é o batismo? É o sepultamento. Sim. Mas comigo não teve sepultamento, porque eu não sepultei o velho homem. Entende? Porque eu deixei muito a situação que eu estava enfrentando falar mais alto. Porém, 2006 foi um ano inicial para mim. Aí eu comecei a mudar, comecei a frequentar a escola bíblica dominical, comecei a mudar o linguajar, pedi para Deus mudar o meu linguajar, pedi para Deus mudar o meu pensamento, comecei a jejuar, comecei a entender o que é as coisas espirituais. Por quê? Porque a Bíblia diz, a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Entende? Então eu comecei a pedir, e Deus ele foi me dando. Eu me lembro que se levantou uma juventude em 2006, lá na igreja, sedentas pela presença de Deus. Tive o segundo encontro em 2006, Carnaval Retiro, certo? Só que Deus começou a mudar dentro de mim. Dentro de casa, da ovelha negra, Deus começou a mudar o cenário. Eu pedi perdão à minha mãe, choramos junto, pedi perdão, voltei a falar com meu irmão, que há 2 anos não falava, pedi perdão para a irmã. Eu quis acertar tudo que estava dando tudo de errado na minha vida. Porque para Deus mudar minha casa, eu tinha que mudar a minha vida. Certo? Para Deus mudar minha casa, eu tinha que mudar essa casa aqui. Eu entendi. Muda aqui, eu mudo a tua casa. É isso que Deus fez. Me mudou. Aí comecei a aceitar o meu irmão, comecei a aceitar a minha irmã. E eu comecei a criar um hábito. Todo dia eu orava. Eu trabalhava de manhã, que já tinha dado baixa no quartel, entende? E o quartel para mim foi um tempo muito difícil, irmãos. Rapaz,
Quartel foi muito difícil. O senhor chegou a servir? Ou... Eu servi, e vou dizer que Deus dê graça para você que está no quartel, jovem, está servindo, porque... O namorado daquela menina tá lá. É Deus. Porque dela. o quartel te inclina. Ou você toma um posicionamento, ou você vai para a perdição total. Todo mundo fala isso. Entende? E lá tem culto, tinha culto. Tu ia, pastor? Ia. Mas eu não era convertido. Entende? Estava naquele processo, não era convertido. Você era vassourinha nesse período? Eu era vassourinha. Boa, eu era vassourinha. Rapaz, eu falei para minha esposa que o ano de 2006 foi um ano de divisão de águas para mim. Porque foi quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente muda. Quando a gente se converte de coração, a gente muda. Aí, no quartel, eu estava naquele processo que meio barro, meio tijolo, em cima do muro. Entende? Aí Deus permitiu eu dar baixa. Na última baixa, eu pensei que ia engajar, dei baixa. Porque quem vai para a terceira baixa quase engaja. Não, eu fui para a terceira baixa e dei baixa. Aí eu saio do quartel, vou trabalhar. Aí Deus começa a colocar no meu coração. Eu criei algo no meu coração. Eu quero ser militar, então vou fazer um concurso público. Começo a estudar. Não sei se você já ouviu falar do curso PEC. Já. Aí eu estudava. Eu trabalhava de 6 às 2. Chegava em casa 3 horas. Chegava do curso, ia para o curso 4, ficava de 4 a 11 horas estudando no PEC. Estudava. Aí, nisso, lembra que no retiro eu tive um encontro com Deus. Deus começou a mudar meu pensamento, né? Porque eu tenho que melhorar, preciso crescer, preciso dar uma condição melhor para minha família, porque, graças a Deus, eu sempre fui trabalhador. Graças a Deus, nunca fiquei desempregado, Deus nunca deixou as portas se fecharem para mim. Aí, o que acontece? Eu estou nessa pegada, estudo, sonhava com números e tal, muito bom estudar, muito bom. Aí, eu comecei a conhecer a minha esposa hoje, em 2006. É outra história longa também. Porque acontece, teve um momento na minha vida que eu fiquei em casa, de férias. Aí eu fui ajudar na obra da igreja. Cavava dentro da igreja. Quem me vê hoje, acha que eu caí de paraquedas. Não, eu tenho história na igreja. Nas obras que a igreja foi crescendo, eu fui cavando buracos, carregando caminhão de cimento. Aí a avó da minha esposa, missionária Maria da Penha, ela ia levar comida para a gente. Ela com as irmãs de oração, né? Aí ela estava lá e eu falei assim, eu vi sua neta, teve um dia que sua neta veio aqui. Sua neta é linda. Estou apaixonado por ela. Ela até riu, ela quer namorar com a minha neta? Porque minha esposa, todo respeito, uma Pocahontas. Muito linda. Aquele desenho Pocahontas, igual uma índia. Eita glória, que Deus consegue até na eternidade assim. E eu me apaixonei por ela. Entende? Então, a gente não teve um contato nesse momento, porque só conhecia de vê-la. Aí, só que Deus já tinha preparado. Veio um batismo dela, tudo no ano de 2006. Entende? Veio um batismo dela, a gente jogando bola. Falei, é hoje. Hoje eu desenrolo com ela. Usar todos os dotes que eu tenho para poder ganhar o coração dessa menina. Aí teve futebol, meninos e meninas. Mano, imagina uma pessoa feia, magrelo, era eu. Esquisito. Meu Deus do céu, a gente tá jogando bola, meninos e meninas, aí eu fui marcar naquela, minha esposa joga bola. Jogava, né, bola. Jogava muita bola. Aí ela veio, eu entrei na frente dela, ela me empurrou. E a parede que dividia o campo era de aquele chapisco, muro. Aí eu me joguei, né? Me joguei. Ai, minha mão. Ela, ai, toda delicada. Ai, machucou. Falei, machucou. Aí meu pensamento, você é muito linda, você é muito gata. Tu não sabe como que eu esqueceu até a dor. Oxa, ela, não, tal. Eu falei, pô, quem é você? Todo respeito. Ela, sou Josiane e tal. Você é de onde? Da igreja. Eu falei, eu nunca te vi na igreja. Mas a minha avó é missionária. Falei, tá. Me fez de boa para sobreviver, né? Falei, tá aí, vou me batizar hoje. Falei, mesmo? Pô, que bênção e tal. Aí, na época, era aquele tijolão, lembra?
sei lá, quando lançou tijolão. Aquele Tinha nego Nokia. que colocava na cintura. Meu Deus do céu, que prova. Aí eu tinha um tijolão, também tinha, a gente trocou o telefone e tal. Fomos desenrolando. Batizou ela. Só que depois do batismo dela, pelo incrível que pareça, ela desapareceu um pouco da minha vida. Eu fiquei encantado de desenrolar com ela. Por quê? Como a avó dela era missionária, a avó dela ficou um tempo em Cabo Frio e ela ia junto com a avó dela para Cabo Frio fazer a obra missionária lá. Então a gente ficou alguns meses sem se ver, entende? Só que aí eu tinha feito um voto com Deus. Um domingo à noite, quando logo conheci ela, a gente ficou amigo e tal. Ela me falou que estava namorando com um amigo que era amigo meu também. Eu falei, não vou furar o olho dele, que não posso, já que está namorando, vou respeitar. Também não sou assim, sei respeitar, entendeu? Tem pessoas que é assim, ó, não, e fulano de tal, não serve para você não, mas não. Pô, fulano de tal é benção, show de bola, ó, show de bola. Até porque também era amigo fechamento. Então eu falei, não, tá com um cara legal. Mesmo sabendo quem ele era. Queimava. Não vou queimar, né? Não fui chamar para queimar o filme. Não. Aí ela me ligou dizendo, pô, eu terminei com o Thiago, falando de tal. Eu falei, não, tá na bênção. Então, eu estou em Cabo Frio. Eu falei, ok. Nesse contexto, eu estava estudando muito. Fiz a prova de aprendiz, eu de fuzileiro. Passei. Aí, quando eu falei o que tinha passado, eu falei assim, sabe uma coisa? Eu não vou para fuzileiro nem para aprendiz. O dono do PEC, Urubatã, falou assim, você vai ser sargento. Você vai estudar para ser sargento, que é tudo no mesmo ano. Entendeu? Só que são datas diferentes. Aí eu falei, amém. Não sei, então vamos. Aí eu comecei a estudar ainda mais, muito mais páginas. Fui para o Maracanã fazer a prova para a ESA. Fui no Maracanã, fiz a prova para a ESA. Fui bem em geografia, história, matemática e português. Só que a redação a gente só pegava um mês depois o resultado. Não sei se hoje é assim, mas no meu tempo era assim. Pasme, eu todo alegre, passei. Que a gente vinha besourado dentro do Japeri, aqueles caras que era mais inteligente, né? Foi pegando ali já o gabarito. Gabarito. Cara, de 15 de matemática, tu acertou 8, tá dentro. De 15 de português, tu acertou 12, tá dentro. De 8 de geografia, 8 de português, tu acertou 5, tá dentro. Opa, vou virar sargento. Meu sonho era ser militar. Fui, saio porque tinha um propósito de Deus, como soldado, e agora eu estou estudando para ser sargento. Só que aí, pasme, não passei na redação. Entrei no caminho de depressão. Desmotivei para estudo. Foi onde ela volta de Cabo Frio, a primeira casa que ela vai se encontrar na minha casa. Ela, minha esposa, hoje, naquele contexto, ela teve me deu um suporte muito grande. Por quê? Eu estava no caminho de depressão, desmotivado de estudar. Não queria mais saber de estudo. Uma pancada muito forte. Entende? Então, ela vem, poxa, estou solteira, tal. Não sei se vocês tiveram esse tempo, vocês são tão novas, mas teve um tempo que as meninas, 2006, 2007, usavam uma progressiva, acho que é progressiva. Nenê não? Não, também, o chapinha, É. com cheiro de morango e chocolate. Irmãos, quando ela foi na minha casa, conversar comigo, com aquele cheiro de morango no cabelo, eu falei, até meu morango. Rapaz. Aí a gente começou, vamos morar? Vamos. Oramos 6 meses para dar o primeiro beijo. A gente foi se conhecendo, fomos ver os Jogos do Brasil na Copa de 2006 junto. Tal, aí, em 9 de dezembro de 2006, eu dei o primeiro beijo nela. Aí eu fui na casa, olha só, 6 meses orando sem dar uma bitoca. Mas sabe por quê? Sabe qual foi o voto que eu fiz com Deus? Deus, se o Senhor vocês vão rir, mas é verídico. Senhor, se você me der uma morena, cabelo grande, bonita, e que me ame do jeito que eu sou, eu nunca mais vou me prostituir. Eu vou noivar, namorar e casar. Tanto que no primeiro dia que eu fui levar ela na casa dela, quando ela está descendo o escadão, que ela morava no morro, eu morava no asfalto. Quando eu estou descendo o escadão com ela, eu falei assim, escuta o que eu te dizer, eu vou namorar contigo, eu vou noivar contigo e vou casar contigo. Ela riu.
Ela riu. Depois de um amasso, que eu fui lá na casa dela, namorei com ela, fiquei com ela, beijei ela, conheci o pai em paz, no dia 24. A mãe dela deixou queimar um pudim, que estava fazendo para mim. Aí eu cheguei lá, nervoso, troquei o nome da mãe dela. Meu Deus. A mãe dela falou assim, ó, porque hoje, graças a Deus, a gente é, minha sogra é uma mãe para mim, mas olha a burrada. Eu chego lá, aí eu falo, troco o nome dela. O nome da minha sogra é Janaína. Eu troquei o nome dela. Aí ela, quando está descendo a escada, depois que ela falou para mim, ela, Jô, tinha coisa melhor para você, não? Aí ela me contou. Não é brincadeira não, né? Eu falei assim, brincadeira, falou sério, até hoje. Até hoje ela fala isso. Você era muito feinho. Você era assim, assim, assado. Eu falei assim, imagine se tu fosse julgar pela aparência. Talvez a sua filha hoje não estaria com o pastor. Com o homem de Deus. Vira e mexe, ela posta a foto da gente. Se você for no meu Facebook, vai ver como Deus foi generoso comigo. Aí começamos a namorar. Então, começamos a namorar em 2006, dia 24 de 2006, começamos a namorar. Aí passamos um processo em 2007, um processo forte. Até então, eu me converti de verdade. Estava namorando. E eu não posso falar, posso falar como foi meu noivado em 2008, depois, para vocês? Pode. Aí eu via o rapaz, teve um domingo, eu gostava, cara. Fiz curso de violão, comecei a tocar no Ministério de Louvor, mas eu recebi uma palavra do altar, do líder do louvor, que me entristeceu muito. Mas você não nasceu para tocar, não. Você não nasceu para tocar. Vai para outra área, vai fazer outra coisa. E investi um dinheiro para aprender a tocar violão, com partituras, cifras. E eu arranho um pouquinho, não toco muito, mas eu sei algumas coisinhas. Aí eu me decepcionei. Só que nesse contexto, Deus já estava fazendo uma grande obra na minha família. E pasmem, senhores, da ovelha negra, eu me torno agora o filho mais querido. E eu nunca vou esquecer, 2007, eu orando pela manhã, quando eu levanto antes de ir para o trabalho, levanto de joelho, que todo dia eu ministrava sobre a minha família. Todo dia eu profetizava sobre os meus irmãos. A minha mãe falou assim, olha só, eu não sei, mas eu preciso te falar algo. Eu falei, o que, mãe? Você vai ser pastor. A primeira pessoa que viu o ministério profético foi minha mãe. A minha mãe não sabia o que era pastor. Minha mãe não sabia. Ah, pastor, mas você não falou que um pastor ia orar? Sim. Mas minha mãe não tinha entendimento do que era isso. A primeira pessoa que viu que eu ia ser pastor foi minha mãe. Eu falei, que é isso, mãe? Ser pastor mal furado, que isso para mim não. Todo dia orava. Aí, em 2007, eu tive outro encontro, terceiro encontro com Deus, mas esse foi o mais forte, porque lembro que disse que Deus levantou uma juventude sedentas. Talvez a Fabíola vai estar assistindo, Jorginho, que foi um pai na fé também, Guilherme Breves, Tatiane, Degani, foram os líderes que acreditaram em mim na época, lá em 2006, 2007. Toda sexta-feira tinha um culto jovem, sexta top lá. Acabava o culto dos jovens, o que os jovens faziam? Iam embora, ia para a pizzaria, ia para o lanche? Não, iam orar, profetizando que viria um tempo de um crescimento para aquela juventude. Aí teve um dia que ela falou assim, ô Ronaldo, fica aí, chama a Ju para ficar aí, vamos orar, a gente fica orando até meia-noite. Falei, cara, fica aí, cara. Aí nesse dia o pastor presidente ficou. Irmãos, eu comecei a orar, ficamos lá, começamos 10 horas da noite. Começamos a orar. Deus usou a vida do meu pastor Edei do Carmo. Sou grato até hoje pela vida desse homem. Meu pai, tudo que eu sou hoje, primeiramente eu louvo aos céus pela vida de Deus, que Deus me condicionou, mas foi um homem que acreditou em mim. Pastor Edei do Carmo. Pastor da Igreja Batista, na Filadélfia, lá em Juscelino. E ele botou a mão em mim, na minha cabeça, os jovens orando.
ele começou a profetizar palavras, irmãos. Eu fui arrebatado. Parece que a minha alma saiu do meu corpo. Eu vi uma água preta, saindo do meu corpo. E eu via algo transparente, limpo, entrando dentro da minha alma. E Deus falou comigo assim: hoje eu te limpo por completo. Fiquei aproximadamente 40 minutos desacordado. Aí quando eu acordei, todo mundo me zoando. Foi arrebatado, fala aí, o que aconteceu? O que tu viu? Eu chorando falei. Essa geração, na época lá, tinha uns 10 jovens, 15 jovens. 15 jovens. Mas eles profetizaram não para o presente. Profetizaram para o futuro. Tive esse encontro em 2007. Eu comecei a pedir: Deus, me mostra o que tu quer para a minha vida. Eu quero fazer algo para a tua obra. Eu lembro até hoje, um domingo à noite, final de 2007. O pastor, hoje ele é pastor Elcio Manso. Ele estava pregando sobre Davi. Davi. Enquanto ele estava pregando no altar, eu desejei estar no altar para pregar. Eu falei: Senhor, me ensina a pregar. Me ensina a pregar, Senhor. Me coloca a tua palavra na minha mente. Quero pregar, quero pregar. Comecei a pedir: quero pregar. Comecei a pedir. Aí, esse pastor, ele colocou a mão na minha cabeça. Quando falou: vem aqui na frente, você que tem desejo de pregar. Eu fui. Quando ele botou a mão na minha mente, falou assim: ó, a partir de hoje, eu abro o teu entendimento. A unção profética vem sobre a tua vida. Você vai pregar, eu vou te usar. Irmãos, caí. Pô, de novo, mais uma vez. Aí, comecei a ler a Bíblia. Aí teve uma vez que a missionária falou assim, da consagração: prega. Falei: não, prega, não, prega, não. Prega, prego. Preguei 5 minutos. Para nunca mais eu querer pregar. Fiquei nervoso, suei da diarreia. Rapaz, que nervosinho, como eu fiquei muito ansioso. Não saiu nada. Aí saí. Aí o irmão agradeceu a oportunidade. Falei: não, isso pregar não é para mim não. Pregar não é para mim não, isso não é para mim não. Aí comecei a buscar Deus, a gente começou a buscar Deus para a gente poder noivar. Aí em 2008, Deus começou a falar comigo. Eu me lembro um culto, tal, em 2008, Deus usando. Os líderes dos jovens começaram a crescer. Os líderes dos jovens começaram a acreditar em mim, me dar uma oportunidade, uma saudação, mas era só desastre. Não sei, já me viram pregando alguma vez? Não, né? Já. Eu lembro de você pregando lá na nossa antiga igreja. Assim, era desastre. Era desastre. Aí Deus falou assim: não temos, que estou contigo, tal. Não foi passando. Até então, a minha família estava começando a se estruturar. O patinho feio começou a ser o patinho bonito da família. Entende? Vassourinha, mais conhecido como Vassourinha. Irmão Ronaldo. Daí veio... Irmão veio diácono. Não, escuta, não, eu sei que não, mas foi... Aí comecei a ganhar respeito. Eu nunca fui respeitado por ninguém. As pessoas olhavam para minha família e diziam: coitadinho, porque eles nasceram 8 irmãos, sofredor, certo? Aí, 2006, 2008 eu tomo uma decisão: vou casar com a Jo. Eu vou lá no shopping, compro essa aliança que está aqui na minha mão, tem até a data marcada aqui. Aí faço uma surpresa, porque antes disso, ela quero comprar na L'Oréal. Falei: mãe, vamos comprar lá. A gente foi lá, ela viu a aliança: é essa aliança que eu quero. Falei: ok. Só que a gente, então, eu queria fazer uma surpresa para ela. Aí, eu fui lá, pego o cartão de uma amiga minha, ela compra para mim essa aliança, 15 vezes, e pago. Aí a gente foi no shopping lanchar, no sábado da tarde. Ela: amor, vamos lá na aliança? Tu falou que tinha encomendado a aliança. Eu falei: não, Jô, tô legal não. Ela: não, vamos lá, eu quero a aliança. Eu falei: calma, Jô, a aliança não vai chegar agora não, vai demorar. Só que já estava com a aliança guardada. Ela: não, mas eu quero, sabe como que mulher é, né?
Está decidida. Meu irmão, só a graça do eterno Deus. Já viu aquele bigode? Já viu aquele ditado? Mulher com bigode ninguém pode. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí ela, mas meu namorado falou isso aqui, aquilo, aquilo, aquilo. Eu falei, você veio aqui? Eu falei, mas não era a senhora, não, mas só tem dois. Você, mas isso e tal. A mulher entendeu que eu tinha mentido, então a mulher não me deixou mal. Ela, não, sim, agora é de você. Aí eu falei assim, obrigado, Jesus, que escape. Aí a gente foi dia dos namorados, ela começou a trabalhar dia dos namorados, dia 12 de junho de 2008. A gente vai no shopping, dia do namorado, nunca faça isso. Nunca leve sua namorada para o dia dos namorados no shopping. É muita raça de gente. É muita gente mesmo. Levamos. Chegamos lá, no segundo piso do Top Shop, tinha o Mr. Pizza. Chegando lá, difícil, eu sou guerreiro, rapaz. Lutando, conseguindo, quando eu senti que o casal ia sair, eu, pode, vai. Fui, pegava o lugar. Peguei o lugar, pedi uma pizza, quase 2 horas para esperar uma pizza. Chegou a pizza, a gente comeu ela, meu presente, ela me deu um cordão. Aí me deu o presente. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma caixa desse tamanho. Quando ela abriu essa caixa, veio outra caixa pequena. Quando ela abriu, veio outra caixa pequena. Quando ela abriu a última caixa, ela abriu uma caixinha pequena. Quando eu abro aquela caixa, me coloco de joelho, falo, você quer se casar comigo? O shopping todo do segundo piso grita, aceita, aceita. Minha moral foi lá em cima, né? Minha moral... A pressão, né? Até hoje, ela tem um guardanapo do Mr. Pizza. Por quê? Porque a memória teve o poder de registrar aquele momento lá. Está até hoje guardado na nossa memória. E ela guardou o guardanapo. Então, noivamos. Passamos uma luta, uma batalha, se separamos. Eu não quis mais nada, algumas coisas que aconteceram. Porque quando a gente está diante de um propósito de Deus, a gente tem lutas. Aí começa a pregar a palavra, começa a pregar, começa a ter uma desenvoltura na palavra, o ministério começa a crescer. Então não era nada, era só Ronaldo, entendeu? Aí a gente volta, casamos em 5 de setembro de 2009. Meu casamento foi uma divisão de água. 2011, uma data muito marcante. Por quê? É o ano que eu perco minha mãe. Em 2010, eu estou pregando na igreja da minha sogra. Eu faço o convite, o apelo, minha mãe aceita Jesus, eu pregando. Deus me dê essa honra. Entende? Deus me dê essa honra de eu estar pregando, minha mãe aceitar Jesus. A 11 de agosto de 2011, eu estava no meu trabalho, quando a minha esposa me liga, vem para casa, tua mãe sofreu um acidente. Na hora o Espírito falou comigo. Por quê? Há um ano antes, eu toda sexta-feira fazia campanha no Monte Horebe. Há um ano antes, Deus usou uma missionária para falar comigo. Vou levar quem mais você ama, porque eu tenho um propósito contigo. Eu vou levar quem mais você ama, e eu vejo você subindo um cargo eclesiástico. Mas você não vai entender nada. Eu vou embaraçar tudo, vou complicar tudo, depois vou te complicar para dizer que eu sou Deus na tua vida. Desci do monte, falei, Jô, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. Eu falei, como vai não? Aí eu marco uma reunião com minha família, isso é minha mãe de saber, com os meus irmãos, Deus falou comigo que vai minha mãe. Todo mundo rindo de mim. Tá maluco, isso, aquilo. Quando acontece, dia 11 de agosto de 2011, quando ela me liga, Deus falou comigo, levei tua mãe. Venho de Deodoro, isso aqui é muito forte, venho de Deodoro. Quando você vem de Deodoro, você passa por Anchieta, desce, tem um sinal que vai dar entrada para você ir para Guadalupe ou seguir para Olinda, entende? E nesse viaduto ali. Isso, naquele sinal, para um carro, e na parte de trás do carro está escrito assim, não temas que eu estou contigo. Eu começo a chorar dentro do ônibus. É forte isso. Deus falando comigo, eu estou contigo, irmão. Criei força de onde não tinha força. Vai eu para reconhecer o corpo da minha mãe, embaraço e tal. Mas dizem, né, que nesse dia que ela estava descendo, vindo do trabalho,
Ela para na mulher, pede água, que é a vizinha da casa. E quando ela bebe água, ela fala, estou passando mal. Chama o Ronaldo. Eu quero ver o Ronaldo. Chama o Ronaldo, preciso ver meu filho. Aí eu não consegui ver minha mãe. Eu tinha visto minha mãe uma semana antes. E quando fui para reconhecer o corpo, Deus falou assim, ó, estou contigo. Um velório lindo, da altura que minha mãe merecia. E acredito que está no seio de Abraão, esperando um dia a gente se encontrar, quando a igreja for arrebatada. Em nome de Jesus. 2012, um dos momentos mais lindos da minha vida foi quando minha filha, Jamile, nasce. Jamile nasce dia 28 de novembro de 2012. Nesse contexto, meu ministério começa a alavancar. Mas em 2011, a nossa igreja trabalhava com 6 dias de clamor para 6 dias de milagre. Nesse ano, Deus usou um grande pregador. Não sei se posso falar o nome dele aqui. Pode? Presbítero Elielso Miranda. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Eu nunca esqueci essa mensagem. Nunca esqueci a mensagem. Ele está pregando 6 dias de clamor. Eu estava esquecido. E não era nada, não era pastor, não era nada. Nada. Ele prega sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Quando ele começa a pregar, Deus fala comigo. Eu começo a chorar na hora da palavra. E Deus fala assim, estou te separando para uma grande obra. Vou soprar o teu nome. Vou te usar. E através da tua vida, eu vou trazer honra para a tua casa. A tua casa não vai ser mais desmerecida e desonrada. Através da tua vida, toda a tua parentela vai receber honra. Irmãos, começa a chorar. Começa a chorar. E ele não falou nada. Deus não usou ele para não. Deus falou comigo usando a boca dele na palavra. Aí eu comecei a pregar. Entrei no seminário, estudo no seminário. Dia 22 de dezembro de 2013, eu fui consagrado a pastor. Nessa mesma minha igreja. Onde eu me batizei, onde eu me casei, onde apresentei minha filha e onde eu aprendi tudo que sei hoje. Tudo que eu sou hoje, graças a Deus. Eu sou muito grato ao pastor Edei, muito grato. Um pai na fé. Hoje eu não faço mais parte dessa igreja. Hoje eu estou na 2ª igreja metodista Argelino, Nova Iguaçu. Mas todo ensinamento, eu fiquei lá foi quase 20 anos. Entende? Toda a sua caminhada ali do início, a base foi com ele. Né? Ele foi o que te deu um caminho, um mentor. Aí veio um desafio, assumir juventude. Trabalhar com juventude. É fácil? Não, mas eu amava, cara. Até o senhor hoje é um pregador, a gente conhece mais por causa dos jovens. Todo mundo fala, eu sou o pregador dos jovens. E graças a Deus me deu isso aí, não é uma virtude minha. É uma graça de Deus na minha vida. E vou dizer, eu trabalhei com jovem durante quase 10 anos e foi muitas experiências, cara. Assumo a juventude, junto com o meu primeiro líder, já foi o Luiz Carlos Paradela. A gente faz, na época o tempo era Chubanoff, Juventude Batista Nova Filadélfia. Rapaz, a gente assumiu a juventude, porque depois que aqueles líderes que acreditaram em mim lá atrás, as lideranças foram mudando e foi passando por líder. Chegou um certo ponto, quando a gente assumiu a liderança da igreja, eu, a minha esposa, e o Luiz Carlos Paradela e a esposa dele, a Stefana e o Rubinho, que era namorada na época, a juventude parecia que havia caído um pouco. Era um grande desafio reconquistar e ganharmos jovens. Porém, em 2006, um grupo de jovens estavam profetizando. Lá atrás. Hã? Seu terceiro encontro, né? Sabe por quê? Para cada semente há um terreno.
E é um tempo de crescer. Vai ter semente que você está lançando hoje, que vai ter pessoas que vão colher desses frutos. Entende? E em 2006, 2007, eles profetizavam, lançavam semente de oração. Chega 2014, a gente vai fazer o nosso primeiro congresso. Eu e o Luiz Carlos. Irmão, eu sou doido assim por causa do jovem. É muito bom trabalhar com jovem. Eu amo trabalhar com jovem. Amo. Hoje, eu não trabalho com jovem diretamente, mas indiretamente. Entende? Mas eu prego muito em congresso de jovem, conferência de jovem. Eu aprendi muito com jovem, cara. Muito. A gente começou a Gilbenoff lá em 2014. Fizemos um congresso. Filhos santificados, guardados pela mãe do pai, a mão do pai. A foto da camisa era um leão e o seu filhote guardado pela palma da mão, para a pata dele. Rapaz, Deus soprou o nome dessa juventude, Gilbanoff. Deus soprou. 2014 foi o ano que Deus soprou, porque quando eu estava sendo consagrado a pastor, em 2013, depois, se você for ver no meu Facebook, tem até vídeo, tem fotos. Todos os pastores estão chorando, estão alegres. Eu estou chorando porque Deus me mostrou um deserto grandão, muito grande. Deus disse assim, vou te levar para o deserto, mas eu sou contigo. Entende? Porque o deserto não é para me matar. Era para me preparar para o grande projeto que Ele tinha na minha vida. Tinha uma casa. Fui morar com a minha sogra. Minha filha nasce num pior momento. Morando de favor, imagine você. Caso com minha esposa. Depois de tanto tempo casado, levo para voltar para a casa da minha sogra. Deus fecha as portas. Magro, só a cabeça. Porém, foi o tempo que Deus mais me usou para fazer a obra dele. Mais Deus me usou. E vou te dizer algo. 2014, 2015, começamos louvando. Pegou uma juventude na época, em 2014, com 20 jovens. 20 jovens. 2015, 70 jovens. 2016, 120 jovens. 2017, 200 jovens. 2018, 350 jovens. Depois entra no meu Facebook e começa a ver. Esses dias eu estava vindo com minha esposa, né? Com minha esposa Jo, e comecei a me emocionar. Por quê? Porque se hoje a gente é conhecido por Pastor Jó, porque foi o trabalho que a gente fez e pela a graça que Deus nos deu. E a gente começou a fazer, a gente tinha um grupo conhecido como Grupo Resgate, que toda terça-feira à noite a gente rodava a cidade de Mesquita visitando jovens. Toda sexta-feira a gente subia ao monte, a gente tinha um discipulado, a juventude não parava. A minha casa era a igreja. Domingo a domingo eu estava na igreja. Domingo a domingo eu estava honrando a vocação que Deus me fez. E os jovens, irmão, quer deixar jovens se apaixonar pela obra, pelo Senhor? Se eles verem Deus na vida do seu líder, acabou, rapaz. Acabou. A gente tinha um evento lá, a cada 3 meses, café com crente. Rapaz, de manhã, a gente colocava um mesão no meio da igreja, uma consagração, igreja cheia, liderada por jovem. Rapaz, era muito bom. Aí depois a gente começou a fazer Orar Faz Bem. Toda segunda-feira. Começamos com um número pequeno, já depois virou culto. E a gente viu que a juventude cresceu tanto que o pastor deu uma ideia para a gente criar tribos, preparar líderes para cuidar de jovem. Tipo células, né? Não, líder no meio do... Tipo assim, a gente dava um discipulado. Naquele tempo, a gente tinha um pequeno grupo. Tipo grupo dentro de um grupo. Isso. E lá eu tinha 2 grupos que tinha quase 30, 20 jovens. Que eram jovens e adolescentes. Mas tinham líderes que cuidavam dos adolescentes. Deus deu um crescimento tão grande. A Gilbanoff ficou conhecida em toda a Mesquita. Tanto que muitos me conheceram por causa da Gilbanoff. Marcha para Jesus. Hoje em Mesquita eu sou conhecido porque eu era pastor da Gilbanoff. Uma das juventudes mais fortes, se não foi a mais forte de Mesquita, foi a Gilbanoff. Juventude Batista Nova Filadélfia. A gente marcou um tempo lá. Marcou um tempo, foi
experiência. Lembra que eu disse que tinha experiência que te precisava contar para você? Tinha um jovem que toda terça-feira a gente decidiu orar a casa dele. Não vou falar o nome dele, por ética. Ele estava com AIDS. Magro. Toda terça-feira a gente ia lá, com um grupo de visita, de jovens de oração. Profetizando a cura. Depois de um ano, Deus curou ele. Hoje em dia ele me para na rua. E aí, pastor, tal. Lembrando das experiências. As visitas eram tão fortes que as pessoas queriam que a gente fosse mais vezes fazer visita. E cada visita foi onde a gente foi dando oportunidade para jovens pregarem a palavra. Não era que pregava. A gente, próxima visita está com oportunidade. Você está ocupando a próxima visita. Esse pequeno grupo, a gente começou a botar os jovens para dar aula, para cuidar. A juventude em movimento. Entende? Cara, o nosso teve um congresso que a gente fez profetizando no meio do vale. Depois vai no meu Facebook. Veja o vídeo. Aí não é mais o Paradela, é o Marcelo e a esposa dele, Ana Paula, que agora é líder, com a gente lá. Rapaz, que congresso. Tivemos a ideia de colocar jovens fantasiados de caveiras, a juventude, 300 jovens na frente, e os jovens lá deitados. Aí, quando, na hora da ministração, tinha um louvor cantando assim, aqui pode ser... Se não um vale de ossos secos. Isso é muito bonito. Né? Não sei se você conhece a cantora Thaisa Dassa. Sei quem é. Na época ela também, eu tive o plano de pastorear ela. Na época ela ministrou esse louvor. Aí fazia a ensinação. Vinha um jovem vestido do profeta Ezequiel. E quando ele chegava no meio da juventude, a juventude se abria. A igreja explodiu, porque via os ossos no chão, os jovens. Ele começava a profetizar. Irmão, rapaz, quando ele começava a profetizar, os ossos se mexendo no chão, a igreja explodia, Deus descia. E quando as caveiras se colocavam de pé, ele profetizava o espírito de vida. Imagina o que era o espírito de vida. 5 meninas com dança profética, com roupas azuis, começava a dançar no meio do vale. Coisa linda. Só seu espírito pairando ali. O espírito. A juventude vinha, eles jogavam aquela roupa de ossos secos no chão, e botava a camisa Ezequiel 37, que eu pedi para fazer, vermelha. Rapaz. Kailane, como ela que é ministra da dança aqui. Rapaz, coisa linda. E tem outro também, fizemos outro congresso também com o Marcelo também, né? Sobre jovens mostrando lá a foto. Vivendo um tempo de santidade e adoração. Isso aí foi muito forte. Fala sobre os 24 anciões. Também depois você pode ir lá ver no meu Facebook. Rapaz. E nesses congressos, os jovens eram tão cheios da presença que acabava o culto, eles não iam embora. Uns ficavam deitados no chão, outros chorando. Eu me lembro um café com crente que o pastor Bruno Souza pregou lá na igreja. Rapaz, deu 11 horas, deu meio-dia, deu 1 hora, deu 2 horas, 4 horas da tarde, jovens impactados, chorando, prostrado lá no chão pela presença de Deus, pela glória de Deus. Parece que essa geração presente, pelo incrível que pareça, é a geração que tem mais informatização, mais conhecimento, mas a geração mais distante da presença de Deus. Eles têm utilizado uma ferramenta que era para utilizar para o bem, né? Para pregar, para levar a palavra de Deus, mas estão usando isso para se afastar cada vez mais. Se afastar. Eles têm uma facilidade. Rapaz, hoje. Eu me lembro um Orar Faz Bem, que era toda segunda-feira a gente orando, né? Que Deus, ele descia na casa de uma maneira tão forte, a gente orando de joelho 1 hora, jovem orando de joelho, 1 hora. Contagiou a igreja, essa juventude. Contagiou de tal maneira que os jovens começaram a ver, porque qual a visão que a igreja tem de jovem? Problemático,
dor de cabeça. Mas a juventude que eu pastoreei da Igreja Batista Nova Filadélfia, não. Eram jovens sedentos pela presença de Deus. Mas sabe por quê? Porque há um tempo atrás alguém profetizou. Eu não sei como é que se encontra esses jovens, eu profetizo. Então, vai chegar um tempo de jovens, um grande avivamento, que essas juventudes serão impactadas pela presença, pela palavra de Deus. E eu vivi um tempo muito bom, de uma carência, de uma busca. A gente subiu ao monte aí sexta-feira, uma carreata de 50 a 40 jovens. Rapaz, e lá em cima o céu descia, a glória descia. Mas por quê? Presença de Deus. Não tínhamos prata e nem ouro, mas tinha um levanta-te e anda em nome de Jesus. É muito bonito a gente ver assim jovens, né? Porque hoje em dia, muito raro. Não é nem a geração, né? Mas a gente vê que teve uma mudança, né? Sim. Eu peguei o finalzinho dessa juventude. Eu lembro que quando eu me batizei no meu discipulado, era até o pastor Zé que dava, era segunda-feira, mas a gente queria que o discipulado fosse todo dia. Né? O nosso É gostoso, era é prazeroso. Né? Hoje eu vivo num lugar que às vezes, tipo, você marca um ensaio, né? Hoje a Glauciane está como líder, eu estou ajudando ela como vice, mas se marca um ensaio, vem poucos, e quando vem atrasado. Eu vou dizer algo para vocês. É a minha oração que Deus levante jovens caçadores da presença. Eu li um livro, Caçadores de Deus. Leia, se tiver oportunidade. Caçadores de Deus. Que livro mudou. Eu amo ler. Outro livro também, Bom Dia Espírito Santo, Benihim. São livros que você entende. Você líder, né? Ajuda, né? Isso. Se vocês colocarem para os jovens se vocês colocarem o desejo de eles amarem a Deus, tudo que vocês pedirem eles vão fazer, porque eles entendem que é o amor por Deus. A juventude movimentou a cidade lá de Mesquita, Juscelino, que aqui também é Mesquita, mas do outro lado lá. Rapaz, teve um dia que a gente estava orando, faltou luz na igreja. A gente saiu no meio da rua, começou a profetizar. A vizinhança ficou impactada pela presença, pela glória de Deus. Quantos jovens foram batizados no Espírito? Hoje em dia, a geração é tão rasa. Esses jovens hoje são tão rasos. Desculpe, conhecido como a geração Netflix. Sim. Ou Todinho. Nutella. Ou vou mais além. Nutella. Ou Nissi Miojo. Querem tudo para o ontem. Entende? Eu vou falar algo, não tinha um culto dos nossos jovens que não tinham batido no Espírito Santo, que não tinha alma. Sabe por quê? O propósito era o batismo no Espírito, era almas. Eu tenho orado a Deus para Deus me dar estratégia para ganhar almas. Eu choro por almas, eu clamo por almas. Entende? E a juventude que Deus me deu a oportunidade de pastorear eram sedentas pela presença de Deus. Teve um tempo que a gente fazia um acampa dentro, começava um culto e ia até meia-noite. Eles não queriam parar. A gente alugava videogame, ping-pong, tudo, mas eles não queriam, eles queriam a presença. Chegava de manhã, uma consagração, eles queriam ficar na igreja o dia todo. Não queriam ir para os seus lares. Por quê? Eles estavam apaixonados pela presença de Deus. O que faz uma liderança crescer não é enfeitar a igreja, não é colocar atrativos, não. O que faz a juventude crescer é a presença e a palavra de Deus. Eu tinha uma classe de EBD de 60 jovens. A juventude que eu pastoreava era muito ativa. Muito, não tem noção, muito ativa, muito. Amavam a Deus. Entende? Só que hoje a gente vê uma juventude rasa, superficial. Por quê? A informatização, o entretenimento, a facilidade. O contato de teu agora, teu aqui. Aqui, dá licença. Começou a outra minha esposa. Antigamente, eu posso usar uma linguagem aqui?
Para um jovem ver uma revista pornográfica, era difícil até na banca, porque era maior de 18 anos, era limitado. Hoje em dia, desculpa dizer, até para você ver um filme pornográfico, era muito difícil. Hoje em dia, está aqui, ó. Celular. Porque a tecnologia com entretenimento, a facilidade, permite hoje você acessar aqui e ver. E isso tem levado muitos jovens para um caminho de uma perdição. Quantos jovens que vocês conhecem, que eu conheço, que tinham um futuro brilhante, cantava, pregava, amava, só que se perdeu? Quantos jovens que você vê que era uma explosão, que você sabia que aquele jovem, quando abria a boca, Deus usava ele? Quantos jovens que estão como a igreja de Éfeso? Tropeçaram, caíram, mas não quiseram voltar à essência do primeiro amor. Quantos jovens que trocaram a aliança como Sansão trocou. Quantos jovens que nós conhecemos que desanimaram, desistiram. Mas eu acredito que a glória da última casa para esses jovens será maior do que a primeira. Está chegando um tempo de Deus levantar os valentes. Entende? Eu estou com um projeto lá que eu vou levar lá para a igreja lá. Os jovens lá se reúnem a 15 dias, sexta-feira. Tudo que eu aprendi na minha antiga igreja, agora eu estou nessa igreja agora 2 anos e meio, vai fazer 2 anos e pouquinho já. Lá eu trabalho com famílias, mas eu não tem como, os jovens me procuram. Lá a gente está dando uma levantada nos jovens. A cada 15 dias, sexta-feira, vocês foram na minha igreja, vocês vão ver os jovens buscando a Deus. Entende? Porque a área mais bombardeada é os jovens. Entende? E vocês são jovens. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu sei qual da dificuldade que vocês têm enfrentado. Não é fácil estar fazendo esse podcast aqui. Tu acha que no mundo espiritual não está tendo uma batalha? Uma luta? Mas eu vou liberar uma palavra para vocês. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a preciosa obra, ele será com vocês até o final para concretizar. Em nome de Jesus. Eu falei para não chorar, não chora. A gente está aqui para rir um pouquinho. Mas eu sinto Deus aqui. Você consegue sentir, ver o clima como é? Eu sinto Deus aqui. E para você que está assistindo agora, que essa mesma presença de Deus aqui visita a tua casa agora. Em nome de Jesus. Eu sei que aqui é um podcast, um entretenimento, um bate-papo, mas nada iria adiantar se Deus não estivesse aqui. Que a paz de Deus que está aqui leve a paz dentro da tua casa agora. Em nome de Jesus. A tua família não será destruída pelo inimigo. Os seus filhos não serão destruídos pelo inimigo. Está chegando um tempo de uma grande paz para a tua casa. Eu profetizo que você e a sua casa vão servir ao Senhor. Eu profetizo que os seus filhos vão mais longe aonde você não conseguiu chegar. Que a palavra de Deus possa levar nessa noite para a tua casa, glória, um grande avivamento espiritual. Que toda a área da tua casa, glória, eu vou deixar a ética de lado. Que todo espírito de morte que tem tentado contra essa juventude deste lugar, que todo espírito de morte que tem tentado acabar com o teu casamento, eu profetizo o espírito de vida agora. Eu profetizo que essa juventude não haverá morte, haverá vida. Quem pregou vai voltar a pregar. Quem cantou vai voltar a cantar. Deus manda dizer que não é um ponto final. Ele coloca um ponto e uma vírgula debaixo do ponto. Essa juventude vai viver um tempo vindouro de um crescimento e amadurecimento. Eu profetizo isso para a tua casa. Em nome de Jesus.
Desculpe, mas eu tinha Não, que tudo profetizar. bem. A intenção desse podcast, né, trazer sim uma palavra, né, trazer uma experiência de alguém, porque tipo assim, muita coisa que a gente ia perguntar o senhor acabou Eita falando, glória. mas só que quando a gente vê, Sinto Deus aqui muito forte, a cara. gente vê muitas pessoas hoje, vou dar o senhor como exemplo, não quero ser como o pastor Ronaldo, eu quero ter a unção que ele tem, eu quero ter o Glória. dom que ele tem, mas a gente vê que por trás desse tudo isso teve um processo. Né? Às vezes a pessoa só quer a unção, às vezes a pessoa só quer ser o pastor Não, Ronaldo, teve um mas não processo. quer ter o processo, ela não quer ter a luta. Né? Eu vi isso de uma pessoa que ela teve um AVC, hoje eu não tenho muito contato, mas eu lembro que a pessoa chegou para ele e falou, eu quero ser igual a você. Ele falou, não, toma um AVC. Né? A pessoa que usa a cadeira de roda, toma uma cadeira de roda. Às vezes a gente não quer ter as dificuldades, a gente não quer ter o problema. Mas sabe por que isso está acontecendo? É porque a gente está criando uma geração mimada. A gente está criando uma geração, todo mundo quer pregar. Parece que virou moda, todo mundo quer pregar. Ministério fulano de tal. Você pode vir nas redes sociais. Não existe Ministério Ronaldo Jesus. Profissão, Nem pastor Ronaldo Jesus. Meu Facebook está Ronaldo Jesus, meu Instagram Ronaldo Jesus. Porque ser pastor não é profissão. Falou assim, ó, Deus mandou eu te consagrar. Essas são as palavras que eu falei para ele, pastor, eu não quero, porque ser pastor é a maior furada. Ele falou assim para mim, vai para casa, conversa com a tua esposa, que a unção de Deus está sobre a tua vida. Sempre honrei o meu pastor. E eu louvo aos céus pelo do meu pastor. Para mim sair da minha antiga igreja, eu tive que orar 3 anos. Saí da antiga igreja. E aonde eu estou hoje, ele continua sendo meu pastor. Não quis sair debaixo de desobediência. Hoje não. As pessoas estão negociando os valores. Ah, virou moda. O rapaz não está começando a pregar agora, está pregando muito isso. Irmãos, temos que tomar cuidado com o que a gente coloca dentro de cima do altar. Nem tudo que brilha é ouro. Entende? Porque parece que a facilidade de você ir no Google hoje buscar uma palavra e dar um pouquinho de grito, já é homem de Deus. A gente vê aquelas famosas, né? Tem uma carta na manga, né? Aquelas mensagens de efeito. Muitos só gravam aquilo, né? Vê que a igreja está num clima mais fechado, começa a tacar pérolas, né? Para a igreja. Deixa eu liberar uma palavra. Há um processo da águia. Eu quero que vocês gravem isso aqui. Há um processo da águia. A águia, para voar, a sua mãe pega o seu filhote do seu ninho e leva o mais alto dos ares. Quando está acima das nuvens, ela lança o seu filhote. O seu filhote começa a bater as asinhas, mas não tem força. E esse processo faz que o filhote saia da zona de conforto, da comodidade. Está batendo as asas. E quando a mãe águia entende que ela não está preparada para voar, dá o voo rasante, pega o seu filhote e levanta de novo. É um processo. É um processo. Lança, ela vem, pega ele. Depois que ela vê que seu filhote começa a criar forças para voar, ela só acompanha. O seu filho dá aquele voo rasante e começa a voar. Ninguém quer sentar para ouvir. Ninguém quer ser submisso a ninguém. As pessoas querem estar em evidência. Entende? Só que se esquece, diante de voar, há um processo de amadurecimento. Porque se a mãe águia não tira o seu filhote do ninho e lança no alto para voar, não cria estrutura nas asas, não cria resistência nas asas. Todo ministério que se preze é forjado com a palavra de Deus. A palavra de Deus liberta, cura, transforma. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Aí eu libero uma palavra.
Pega essa palavra. Não tem como prender na gaiola quem foi gerado como águia. A águia não foi gerada para ficar dentro de gaiola. A águia foi criada para voar. É o que Deus vai fazer para essa geração. Em nome de Jesus. Essa juventude deste lugar não vai ficar presa. Deus vai quebrar todas as cadeias e vão voar como a águia. Em nome de Jesus. Termina já? Vai. Então, gente, esse foi o nosso podcast. Espero que a palavra do pastor, a história do pastor tenha alcançado vidas aqui, que eu emocionei muito. Nem percebe, né? E continuem aí ligados, tá? Que toda segunda, quarta e sexta, né? Segunda, quarta e sexta tem as devocionais Devocional. no nosso canal. A gente posta umas mensagens para abençoar o seu dia. Dar minhas redes sociais depois? Sim, pode. A gente vai pedir para o senhor falar se tem alguma pregação assim próxima, algum projeto que você esteja fazendo, assim, se quiser falar também. Benção. Espero que essa mensagem, né, o testemunho, o que o pastor falou, edifique a sua vida de alguma forma. E antes, como a gente vai falar aqui, né, a Império das Estampas, né? Se você quiser fazer essa caneca, a gente vai deixar o contato aqui da moça aqui embaixo. Ela não pediu pra gente divulgando, mas a gente vai falar sobre isso, a gente vai botar o contato. Então, se você quiser aqui da região de Mesquita, Juscelino, né? Ela não faz só caneca não, ela faz também blusas, né? Até a blusa do nosso congresso é coisa personalizada, a gente faz lá. Ela não pediu, mas a gente vai abençoar ela. Eu vou pegar o número aqui pra ver como é que tá as camisas com ela. A gente faz as nossas camisas feitas lá. Ela não pediu para divulgar, mas a gente está falando, né, para abençoar também a vida dela, porque ela tem abençoado a gente fazendo as canecas, né? Então, se eu quiser também falar, se vai estar pregando em algum lugar recentemente. Vamos lá. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida dos senhores. Foi um momento muito aproveitoso. Eu tive que fazer umas sínteses aqui, fazer um resumo, porque o horário não nos permite, entendeu? Mas sou grato a Deus. Glauciano, muito obrigado pelo convite. Quando ela me chamou, eu não pude dizer que não, entendeu? Muito obrigado aí. Quando precisarem, estarei sempre disposto para ajudar vocês. Eu amo esse projeto de Deus, entendeu? As minhas redes sociais, Facebook, Ronaldo de Jesus, Instagram, Ronaldo de Jesus. Estarei pregando amanhã, quarta-feira, na Assembleia de Deus, em Morro Agudo. Sexta-feira, a Bala Mesquita, eu esqueci o nome da igreja, mas é da igreja do amigo meu chamado Pastor Samuel. Meu celular está com minha esposa, está com as minhas agendas. Entendeu? Na rua Tupã, vai estar lá uma Bala Mesquita, onde o pastor... esqueci o nome do pastor que vai estar pregando. Júnior Trovão vai estar pregando lá, e Deus me deu a oportunidade de dividir a tribuna com ele. Todas as terças-feiras eu dirijo um culto conhecido como Terça Profética, na segunda Igreja Metodista Wesleyana em Nova Iguaçu. Deixo um forte abraço, pastor Roberto Canário, Deus abençoe. Deixa o endereço aí, vou deixar um abraço para a segunda Igreja Metodista Wesleyana de Nova Iguaçu, Rua Luiz Guimarães, 1156, centro de Nova Iguaçu, antiga 13 de maio. Vai lá fazer uma visita, toda terça-feira tem uma palavra de Deus para a tua vida. Agradecer a Deus. Posso deixar uma palavra? Pode. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão com asas de águias, correrão, não se cansarão, andarão, não se fadigarão. Eu profetizo que a nossa geração, esses jovens, não vão viver uma vida cansada, fadigada. Pelo contrário, o Senhor está trazendo um tempo de renovo para essa juventude decolar como a águia. Eu profetizo. Agradeço a oportunidade. A gente que agradece por ter aceitado o convite, então espero, né, que você abençoe você de alguma forma. A gente fica por aqui, se inscreva aí no canal, fique por dentro, né? A gente vai estar postando sábado, 7 horas da noite, então que isso te abençoe, que te dê um sábado abençoado pela glória de Deus. Isso.